O milionário riu do pedido da menina simples, até descobrir sua amizade com a negra. João Batista era um homem de pouco riso e muitas espigas de milho. Morava isolado numa fazenda enorme, onde o silêncio só era quebrado pelo farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. O cinismo era seu único companheiro constante. Ele não tinha amigos, não via hora de se livrar da monotonia que o cercava. Quando anunciou que faria uma festa junina naquele ano, a vizinhança pensou que tinha enlouquecido. Afinal, João nunca foi de se misturar com os outros. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria naquela noite. As lanternas coloridas iluminavam o espaço, mas nem isso conseguiu aquecer seu coração endurecido. Quando a festa começou, ele observava à distância, com seu copo de cachaça, rindo da alegria alheia. Foi então que ela apareceu. Maria Teresa, apenas uma menina de 8 anos, com olhos que brilhavam de esperança, aproximou-se dele com a ousadia típica das crianças. Seu João, posso pegar uma espiga de milho? A simplicidade do pedido fez com que ele não pudesse evitar uma risada. A audácia de uma menina faminta era um espetáculo à parte, mas ao olhar para o rosto dela, um choque percorreu sua espinha. Ela era filha de Teresa dos Santos, a mulher que o acolheu quando ele não tinha ninguém. Uma onda de memórias inundou sua mente. O cheiro do pão fresco, as histórias contadas na beira da fogueira, o calor de um lar que nunca teve. Sua risada se transformou em um nó na garganta. Como puderam seus olhos se esquecerem daquela bondosa negra? A menina, percebendo o momento, olhou para ele com uma esperança infantil que rasgava seu coração. Ele começou a ver em sua fragilidade a sua própria falta de compaixão. O desejo de reparar os erros do passado cresceu dentro dele como uma labareda. Sem hesitar, ofereceu não só uma espiga, mas um espaço em sua vida. Você quer vir morar comigo? Perguntou, a voz tremendo. Maria Teresa sorriu, como se tivesse recebido o mundo em uma caixa. Quando os sorrisos se cruzaram, a sala parecia mais iluminada. E assim que o abraço surgiu, um novo capítulo nasceu. Juntos, fundaram o Instituto Teresa dos Santos. Um projeto que buscava transformar não apenas vidas, mas a própria essência da fazenda. João, antes um homem recluso, agora se via rodeado de crianças, risos, esperanças e um propósito. Contudo, enquanto o Instituto começava a prosperar, um dilema pairava sobre os ombros dele. A luta interna entre sua antiga indiferença e o desejo de ser uma força do bem travava-se como uma tempestade. Em meio a isso, um rival obscuro se revelou, decidido a destruir tudo que João e Maria Teresa tinham construído. As redes nas sombras o observavam, e segredos sobre o passado de João estavam prestes a vir à tona. O silêncio que envolvia o Instituto se tornava cada vez mais ameaçador. Significava o legado que estavam construindo. Na gala de arrecadação, quando as luzes estavam mais brilhantes e a música mais alta, um segredo terrível implodiu no ar. O que seria revelado não apenas ameaçava o futuro do Instituto, mas mostraria que João sempre teve mais em comum com aqueles que ajudou do que jamais soube. Um encontrão de destinos, corações e erros que traziam uma nova perspectiva sobre família. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A gala de arrecadação estava a todo vapor. A música ecoava, as risadas pulsavam como um coração em festa. João observava, orgulhoso, o movimento em torno dele. Maria Teresa brilhava, conversando com as crianças e distribuindo sorrisos. Ele se sentia parte de algo maior, de uma verdadeira família. Mas no fundo de seu ser, uma inquietação tomava conta. O que seria aquela sensação? Um pressentimento? Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar as sombras. E nesse instante, um grito. Cortou a música. Parem! Todos parem! Era uma voz familiar, mas intimidante. O salão silenciou em um segundo. Todos voltaram-se para ver quem tinha falado. Era Clara, uma antiga amiga e rival de João, com olhos furiosos e um papel amarrotado na mão. Eu tenho algo a dizer. A tensão no ar era palpável. Maria Teresa, confusa, olhou para João em busca de respostas. Ele também estava perplexo, sem saber o que esperar. Clara avançou, cheia de determinação. Vocês acham que estão ajudando? Que estão mudando vidas? Mas o que estão fazendo é apenas uma fachada. As palavras dela eram como um soco no estômago. O murmúrio entre os convidados começou. Olhares trocados, sussurros, e o que antes era uma celebração de união, agora se tornava um maremoto de dúvidas e desconfiança. Não sabem de nada, escondido nas sombras do instituto. Há um passado que pode destruir tudo isso. As imagens de um passado doloroso começaram a fazer seu caminho na mente de João. A cada segundo, sua respiração tornava-se mais pesada. O que Clara estava insinuando? O peso das palavras dela ecoava em sua cabeça. Ele não poderia ter feito isso. Ele não seria capaz. Não agora, com a vida que estava construindo. Maria Teresa tentou interromper. Clara, por favor, isso não é o que você... Mas Clara não a ouvia. Estava em seu próprio torvelinho. Eu estou falando do que aconteceu com Teresa, a mãe dela. Você sabe muito bem do que estou falando, João. A única razão de estarem aqui agora é por causa da culpa que você carrega. Uma onda de calor tomou conta de João. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava voltando. E não havia como escapar. A festa, que antes era um marco, agora parecia um sepulcro. A luz das lanternas coloridas parecia escurecer, e os sorrisos se transformaram em expressões de choque e descrença. Os convidados olhavam para ele, esperando uma explicação. As vozes sussurradas se tornaram um coro de acusações sem palavras. O olhar de Maria Teresa se transformou. É verdade? Ela questionou. A fragilidade em sua voz a deixava ainda mais exposta. João sentiu o mundo desabar. Como poderia explicar? Como dizer que tudo o que ele construíra estava alicerçado em segredos obscuros que poderiam desmoronar a vida de Maria Teresa? O nó na garganta virou uma corrente sólida. Ele tinha uma escolha a fazer: mostrar a verdade, por mais dolorosa que fosse, ou viver com as mentiras, arrastando consigo não só seu legado, mas o futuro dela. E enquanto o ar se tornava denso com a expectativa, João percebeu que toda aquela alegria agora estava prestes a se transformar em uma tempestade.
Fosse como fosse, tudo iria mudar naquela noite. A dor do passado o alcançaria. E a única pergunta que restava era: até onde ele iria para proteger a nova vida que havia encontrado? O silêncio na sala era tão opressivo que se podia ouvir o coração de cada um deles. A tensão estava no... como uma corda prestes a se romper! E então, no meio desse caos, uma pequena voz sussurrou em um canto: João, o que está acontecendo? O olhar de Maria Teresa, uma mistura de confiança e vulnerabilidade, fez seu coração afundar ainda mais. E a resposta que ele deveria dar parecia mais difícil do que qualquer decisão já tomada. Ele respirou fundo. E as palavras que saíram de sua boca mudariam tudo. João respirou fundo. A sala estava em silêncio e a expressão de Maria Teresa o dilacerava. É verdade? Ela repetiu, a fragilidade em sua voz ecoando por toda a festa. A tensão é apalpável e os olhares dos convidados perfuravam João como facas. Ele estava entre o desejo de se justificar e o peso de um passado que ameaçava engoli-lo. Maria! Ele começou, mas as palavras se perderam. A sala, antes um mar de risos e alegria, agora era um campo de batalha. E o que a amiga disse ressoava como um trovão em sua mente. Isso é tudo culpa sua, João! Clara interveio, ácida. Você acha que mudou o mundo com um instituto? Você só quer lavar a sua consciência. A indignação dela incendiou o ambiente. João queria gritar, se defender, mas a verdade que ele temia se aproximava como um predador. Então, um barulho ecoou no fundo. Um estrondo profundo, como se o chão estivesse sendo pisado com força. As lanternas penderam e a festa tremeu. Um homem surgiu, desfilando pela porta, alto, imponente e com uma expressão que parecia ter saído de um pesadelo. Ele se dirigiu a João com passos firmes. João Batista, temos que conversar agora. A voz do homem soou como um trovão, silenciando a sala novamente. Enquanto os rostos se viravam, João conhecia aquele homem. Era Rafael, seu irmão perdido há muito tempo. O homem que ele achava ter deixado para trás, a quem havia prometido proteger. Mas ao invés disso, vira as costas, fugindo de um passado assombroso. Rafael? O que você está fazendo aqui? O coração de João disparou. Rancor e amor se misturaram como veneno em sua veia. Você sabe muito bem o que eu estou fazendo. Rafael respondeu, seu olhar penetrante. Seus segredos não estão mais seguros, irmão e Maria. Teresa! Ele fez uma pausa, encarando a menina com uma intensidade que deixava todos na sala apreensivos. Você a colocou em perigo. As coisas que você fez, a verdade vem à tona. Um golpe de pura ansiedade envolveu João. O passado que estava tentando apagar estava agora diante dele, em carne e osso. Você não pode fazer isso, Rafael. Não agora. Ele tentava desesperadamente resgatar a conversa, mas as palavras soavam vazias. Por que você nunca me procurou? Rafael exigiu. A sua voz cada vez mais elevada. Eu não era o único que precisava de proteção, João. E você sabe o que aconteceu com Teresa. A menção do nome da mãe deles fez o ar ficar pesado. A dor que João tinha enterrado com tanta força agora estava exposta na sala, como uma ferida aberta. Maria Teresa, inquieta, observava. O que aconteceu com minha mãe? Ela lutou para criar você, Rafael respondeu, olhando para Maria Teresa.
Mas a verdade vai te atingir muito mais forte do que qualquer mentira que seu pai inventou. As palavras dele eram um chicote. João sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele não era apenas um homem recluso que encontrou um propósito. Ele era um homem assombrado. As revelações de Rafael poderiam não só acabar com o Instituto e seus esforços, mas também desmantelar o que restava de sua relação com Maria Teresa. Você mente! Você não sabe do que está falando! João gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. O passado que ele pensava ter enterrado estava ressurgindo com força total. E enquanto a sala começava a murmurar, João sentiu que os laços entre ele e a nova vida que havia criado estavam prestes a se romper. E no fundo, o que ele não sabia era que Rafael não estava apenas em busca de vingança. Havia algo maior em jogo. O que ele trazia com ele poderia se resumir a uma verdade capaz de fazer qualquer segredo parecer irrelevante. A história que poderia se desvelar era muito mais complexa. As lanternas ameaçavam apagar, enquanto a tempestade se aproximava. O futuro de João e Maria Teresa dependia da revelação que estava prestes a vir à luz. E não haveria como voltar atrás. O que eles descobrissem mudaria tudo. E a única pergunta que restava era: estariam preparados para enfrentar essa nova realidade? João respirou fundo. A sala estava em silêncio e a expressão de Maria Teresa o dilacerava. É verdade? Ela repetiu, a fragilidade em sua voz ecoando por toda a festa. A tensão era palpável e os olhares dos convidados perfuravam João como facas. Ele estava entre o desejo de se justificar e o peso de um passado que ameaçava engoli-lo. Maria, ele começou, mas as palavras se perderam. A sala, antes um mar de risos e alegria, agora era um campo de batalha, e o que a amiga disse ressoava como um trovão em sua mente. Isso é tudo culpa sua, João. Clara interveio, ácida. Você acha que mudou o mundo com o Instituto? Você só quer lavar a sua consciência. A indignação dela incendiou o ambiente. João queria gritar, se defender, mas a verdade que ele temia se aproximava como um predador. Então um barulho ecoou no fundo, um estrondo profundo, como se o chão estivesse sendo pisado com força. As lanternas penderam e a festa tremeu. Um homem surgiu, desfilando pela porta, alto, imponente e com uma expressão que parecia ter saído de um pesadelo. Ele se dirigiu a João com passos firmes. João Batista, temos que conversar agora. A voz do homem soou como um trovão, silenciando a sala novamente. Enquanto os rostos se viravam, João conhecia aquele homem. Era Rafael, seu irmão perdido há muito tempo. Homem que ele achava ter deixado para trás, a quem havia prometido proteger. Mas ao invés disso, vira as costas, fugindo de um passado assombroso. Rafael, o que você está fazendo aqui? O coração de João disparou. Rancor e amor se misturaram como veneno em sua veia. Você sabe muito bem o que eu estou fazendo. Rafael respondeu, seu olhar penetrante. Seus segredos não estão mais seguros, irmão. E Maria Teresa? Ele fez uma pausa, encarando a menina com uma intensidade que deixava todos na sala apreensivos. Você a colocou em perigo. As coisas que você fez. A verdade vem à tona. Um golpe de pura ansiedade envolveu João. O passado que estava tentando apagar estava agora diante dele, em carne e osso. Você não pode fazer isso, Rafael. Não agora. Eu tentava desesperadamente resgatar a conversa, mas as palavras soavam vazias. Por que você nunca me procurou? Rafael exigiu.
a sua voz cada vez mais elevada. Eu não era o único que precisava de proteção, João. E você sabe o que aconteceu com Teresa. As palavras dele eram um chicote. João sentiu o chão desabar sob seus pés. A menção do nome da mãe deles fez o ar ficar pesado. A dor que João tinha enterrado com tanta força agora estava exposta na sala, como uma ferida aberta. Maria Teresa, inquieta, observava. O que aconteceu com minha mãe? Ela lutou para criar você. Rafael respondeu, olhando para Maria Teresa. Mas a verdade vai te atingir muito mais forte do que qualquer mentira que seu pai inventou. A sala ficou em um silêncio ensurdecedor. Todos estavam em choque. João sentiu o sangue escorrendo de sua face. E o nó na garganta parecia cada vez mais apertado. Ele não podia mais mentir. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz cortou a escuridão. As lanternas explodiram. A música parou. A sala inteira mergulhou no caos. Um grito se ergueu do meio da multidão. Fogo! Alguém clamou. E o pânico se espalhou como um fogo em um palheiro. Os convidados começaram a correr em direções opostas, empurrando uns aos outros. João tentou manter a calma, mas o desespero estava em cada rosto ao seu redor. Maria Teresa, assustada, segurou o braço de João. Seus olhos, grandes como pratos. João, o que está acontecendo? O pânico dela despertou algo dentro dele. Ele precisava proteger aquela menina a qualquer custo. Empurrando-se pelo caminho apinhado, João pegou Maria Teresa pela mão, tentando guiá-la para fora. Mas Rafael estava parado, observando a confusão com uma expressão sombria. Você ainda não entendeu, João? Não é só o instituto que deve se preocupar. O que eu sei pode acabar com a vida dela. João parou, virando-se para Rafael. Que você quer dizer com isso? A tensão se intensificou. Mais gritos, mais correria. O fogo se espalhava lentamente, enquanto os convidados se aglomeravam na saída. Mas João não conseguia deixar de se concentrar nas palavras de gritou, os olhos injetados de fúria e liberdade. Os segredos que você esconde são muito mais profundos do que imagina. Ela é a chave de tudo. O que poderia ser tão devastador? A mente de João girava. Sentimentos de proteção se misturavam à horrenda curiosidade. O que Rafael queria dizer? Todos estavam em pânico, mas algo pesado se formava no peito de João. O fogo ia ardendo, as pessoas gritavam, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Rafael se virou e gritou para a multidão em fuga. Se vocês ficarem, todos vão descobrir. O passado de João vem à tona. Seu olhar cortante encontrou João, e em um instante congelado, a conexão entre os dois irmãos se solidificou. Algo estava para mudar. E nem mesmo os gritos e o fogo conseguiam abafar a verdade. João olhou para Maria Teresa, horrorizado e confuso. Aquela festa, que deveria ser uma celebração, rapidamente se transformara em um pesadelo. E enquanto a fumaça subia e a correria se intensificava, ele percebeu: a verdadeira batalha estava apenas começando. Algo muito maior estava em jogo. E a única pergunta que restava era: até onde ele iria? Para proteger não apenas a nova vida que havia encontrado, mas também as verdades que poderiam destruir tudo o que amava. O ar estava pesado, o incêndio rugia nas paredes, mas a verdadeira chama algo queimava dentro de João. Ele olhou para Maria Teresa
e a expressão dela fez seu coração afundar. Não, não é verdade, ele sussurrou. Mas suas palavras foram consumidas pelo clamor do caos ao redor. Rafael parecia se alimentar da agitação, os olhos brilhando com uma mistura de prazer e ressentimento. Você deveria ter me procurado, João. Agora todos vão saber quem realmente você é. Ele gesticulou com raiva. O olhar de Rafael era como uma faca afiada, pronta para cortar profundos laços. A multidão estava em um frenesi. Gritos, empurrões, o cheiro de fumaça e medo preenchiam o espaço. Enquanto todos lutavam para escapar, mas João não conseguia se mover. Ele estava preso, paralisado pela revelação iminente. Algo dentro dele gritava, pedindo que ele agisse. Saia da frente, João! Ele ouviu Clara gritar. Você não tem mais nada a perder. Mas as palavras de Rafael ainda ecoavam ele. Sua mente. Você a colocou em perigo. O peso daquela frase o esmagava. Cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse se divertindo com sua angústia. E então, aconteceu! Uma mulher surgiu do meio da multidão, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Maria Teresa, ela chamou a voz tremendo. João virou-se para ver quem era. A visão paralisou seu coração. Era Ana, uma amiga da infância. Alguém que ele pensava ter perdido para sempre. Maria Teresa é sua filha, João! Ana gritou, lágrimas correndo pelo rosto. O tempo congelou. O grito dela ecoou na sala, despedaçando o caos em um silêncio mortal. Todos pararam, alguns virando os rostos, outros com os olhos arregalados. João sentiu o chão sumir sob seus pés. Não! Ele berrou! Mas a verdade era como um golpe frio e inevitável. Maria Teresa o encarava, confusa e assustada. Papai? A palavra saiu de sua boca como um sussurro, uma esfera de desespero. O que Rafael tinha dito não era só uma ameaça, agora a verdade estava se desnudando diante de todos. Ele não era apenas um estranho, um homem recluso. Ele era o pai que havia abandonado a filha. Os murmúrios começaram. É verdade? Como assim? O pânico tomou conta novamente. João olhou para Maria Teresa, que estava paralisada, a expressão de quem luta entre a confiança e a traição. Ele não sabia como explicar, como contar a ela sobre o passado que ele tentou deixar para trás. Rafael cruzou os braços, um sorriso sarcástico nos lábios. Agora a verdade vem à luz, João. A sua fuga não funcionou. Você pensou que poderia construir um novo lar em cima de mentiras? A hostilidade em suas palavras se misturava com a fúria dos convidados, que olhavam de um para o outro, buscando respostas no caos. João começou a falar, mas a dor em sua voz era palpável. Por que você não me disse? Por que você deixou tudo isso acontecer? Eu tentei, João, mas você nunca quis ouvir. Ela chorava, e em seus olhos havia uma mistura de compaixão e desespero. Você estava tão longe. Aquela noite, a vida que você deixou para trás, a culpa não pode te alcançar. Mas Maria Teresa, ela tem o direito de saber. Enquanto as correntes do passado se quebravam, o incêndio na sala se intensificou. Fumos ardentes e labaredas lamparinas se entrelaçando. Não era apenas um fogo físico agora. Era um incêndio de segredos e mentiras desmoronando. João olhou para Maria Teresa uma última vez, sua expressão entre o temor e a esperança. Ele não sabia como se redimir. Com um último olhar para Rafael,
que agora sorria como se tivesse vencido, e para Ana, que mantinha a esperança. Ele se viu diante de um abismo. Seria possível recuperar o tempo perdido, as chamas lamparinas profundas e as vidas de todos os presentes mudadas para sempre. Cada segundo parecia doer. E a única pergunta que restava era como ele poderia salvar sua filha do legado que ele mesmo criara. As chamas crepitavam e o calor se tornava insuportável. João sentiu cada pulsar de seu coração, cada respiração pesada encharcada de suor. Maria Teresa estava ali, diante dele. A expressão de quem passou de admiradora a uma menina assustada. O caos ao seu redor parecia distante, como se o fogo e os gritos fossem um eco proveniente de outro mundo. Mas a revelação que Ana fizera ainda ardia em sua mente. Maria Teresa, você é minha filha! As palavras eram um sussurro, mas ressoavam como um trovão. Quaisquer murmúrios que persistiam na sala sumiram. Um silêncio sufocante tomou conta, e os olhos de todos se voltaram para ele, mesclando choque e expectativa. Ana se aproximou, a pressão da situação transformando sua expressão de desespero em algo mais levemente esperançoso. Você precisa entender, João. Ninguém queria que vocês se separassem, mas suas decisões... Tudo isso foi um erro. Os olhos de Maria Teresa pareciam maiores, mais brilhantes, refletindo um misto de confusão e um sentimento de traição. E foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma explosão! O teto desabou, as lanternas estouraram e uma onda de calor e fumaça invadiu o espaço. Gritos e empurrões encontraram seu auge. As pessoas começaram a correr em desespero, procurando uma saída. Maria Teresa agarrou a mão de João, os olhos agora cheios de terror absoluto. Papai, o que está acontecendo? A pergunta dela a cortou como uma faca, e ele se viu sem palavras. As chamas subiam, e a vida que ele tentava construir agora se consumia à sua frente. Rafael, antes um agente de caos, agora estava ao lado de João, controlando a situação com uma calma que parecia surreal. Vamos! Temos que sair daqui! Ele gritou, mas patrimônio e dúvidas pesavam na mente de João. Sobre o que realmente estava em jogo? A multidão se aglomerava e as mãos se moviam como folhas ao vento. Mas no meio do turbilhão, uma figura familiar surgiu, quase como uma miragem. Era Cláudia, uma amiga antiga que João não via há anos. João, estou feliz que você está aqui. Ela parecia mais pálida do que ele lembrava, mas sua presença trouxe uma breve sensação de alívio. Mas então, uma nova verdade irrompeu do fundo da sua mente. Em um momento, todos os rostos pareciam se misturar, e num instante assustadoramente revelador, ele percebeu que Cláudia estava acompanhada de um homem que ele conhecia muito bem, mas quem ninguém mais reconheceu. Era Carlos, um antigo rival, agora envolvido em algo mais sinistro. Ele sorriu com um brilho maligno nos olhos. Que coincidência, não é, João? Carlos gritou, sua voz se erguendo acima do tumulto. O passado sempre vem à tona, não é? Que tal lembrar do que você tentou esconder? Um arrepio percorreu a espinha de João. Ele não poderia ser sério. As lembranças de tempos sombrios começaram a se formar em sua mente.
como sombras dançando no escuro. O que você quer dizer? João perguntou. Sua voz tremendo, tentando ignorar o pânico em sua mente, mas a presença de Carlos parecia consolidar uma verdade aterradora. João já ouvira namoros mal-sucedidos, mas nada se comparava à ameaça que aquele homem representava. Vamos, o que você acha que eu quero dizer? Os seus segredos, João. Eles sempre retornam em chamas. O riso dele ecoou na confusão. E João entendeu que as palavras não se tratavam apenas de acusações babacas. Algo genuinamente ameaçador pairava no ar. Desesperado, João voltou seu olhar para Maria Teresa, seu peito pesado com preocupações. O que Carlos sabia? O que as chamas ocultavam? As mentiras agora estavam começando a tomar forma. O que parecia ser uma festa em clima festivo estava se convertendo em um campo de batalha emocional. Assim, com o fogo aumentando e as revelações desmoronando à sua volta, João teve um momento de clareza. Ele teria que lutar não apenas pelo futuro de sua filha, mas também por sua própria redenção. "Vem, Maria!" ele gritou, puxando-a em direção a uma saída. Mas a visão de Carlos e sua estranha confiança insistente o mantinha preso, como se as chamas estivessem fazendo eco em sua própria alma. Havia algo mais a se revelar. Uma batalha em andamento. E as meras chamas não eram seu único inimigo. O verdadeiro fogo estava em sua história, e a próxima escolha que ele faria poderia determinar não apenas o destino de sua família, mas também todas as verdades que ele tentou esconder de sua vida. Enquanto as luzes se apagavam ao seu redor, no fundo de sua mente, uma pergunta se formou. Até onde ele iria para proteger não apenas Maria Teresa, mas a vida que ele pensou que poderia deixar para trás? O ar estava pesado, o incêndio rugia nas paredes, mas a verdadeira chama, algo queimava dentro de João. Ele olhou para Maria Teresa e a expressão dela fez seu coração afundar. "Não, não é verdade!" ele sussurrou. Mas suas palavras foram consumidas pelo clamor do caos ao redor. Rafael parecia se alimentar da agitação, os olhos brilhando com uma mistura de prazer e ressentimento. "Você deveria ter me procurado, João. Agora todos vão saber quem realmente você é." Ele gesticulou com raiva. O olhar de Rafael era como uma faca afiada, pronta para cortar profundos laços. A multidão estava em um frenesi. Gritos, empurrões, o cheiro de fumaça e medo preenchiam o espaço, enquanto todos lutavam para escapar. Mas João não conseguia se mover. Ele estava preso, paralisado pela revelação iminente. Algo dentro dele gritava, pedindo que ele agisse. "Saia da frente, João!" Ele ouviu Clara gritar. "Você não tem mais nada a perder!" Mas as palavras de Rafael ainda ecoavam em sua mente. Você a colocou em perigo. O peso daquela frase o esmagava. Cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse se divertindo com sua angústia. Então, aconteceu. Uma explosão. O teto desabou. As lanternas estouraram e uma onda de calor e fumaça invadiu o espaço. Gritos e empurrões encontraram seu auge. As pessoas começaram a correr em desespero, procurando uma saída. O caos agora era absoluto. As chamas subiam e o pânico reinava. Maria Teresa agarrou a mão de João, seus olhos agora cheios de terror absoluto. "O que está acontecendo?" A pergunta dela o cortou como uma faca, e ele se viu sem palavras. As chamas lamparinas profundas e as todos os presentes mudadas para sempre. Ele precisava agir, salvar sua filha, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Rafael!
O que você quer dizer sobre... João mal conseguiu completar a pergunta, quando os olhos de Rafael se arregalaram em horror. Ele se virou, uma expressão de choque estampada no rosto. Você não pode estar aqui. E foi nesse momento que uma figura saiu das sombras. Uma mulher com cabelos desgrenhados e o olhar que congelou a sala. Era Teresa, a mãe de Maria Teresa. Eu vim buscar minha filha. Sua voz rasgava o ar como um grito de guerra, interrompendo o caos. Era como se o mundo tivesse parado. João sentiu seu coração parar. Como isso era possível? Todos os olhos se voltaram para ela. Rafael balançou a cabeça, sua expressão um misto de descrença e alívio. Teresa, mas você estava morta! Eu nunca estive morta! Estive escondida por tanto tempo. Você não fez ideia do que aconteceu. A voz dela era firme, poderosa. João, eu sei de tudo. Sobre você. Sobre nós. E a verdade é que Maria Teresa não é apenas sua filha. Ela é nossa filha. O ar ficou pesado novamente. João olhou para Maria Teresa. E o que antes era apenas um olhar de susto, agora se transformou em confusão total. Mãe? O que você quer dizer? A fragilidade na voz dela ecoou uma eternidade. Os murmurinhos começaram a se intensificar, as pessoas olhando de um para o outro, sem saber se deveriam acreditar no que acabavam de ouvir. O incêndio rugia, como se quisesse consumir tudo. Mas a verdadeira batalha havia mudado de rumo. Os segredos estavam expostos, e João sentiu que as verdades não eram apenas inimigos, mas tempestades prestes a desferir um golpe fatal. Você escondeu isso de mim? Rafael sussurrou, a ira fervendo em seu peito. E você fez tudo isso sem pensar nas consequências? Agora ela pode morrer por causa das suas mentiras. Afaste-se dela, Rafael. Teresa gritou, colocando-se entre Maria Teresa e seu irmão. A confusão se misturava ao medo, e ninguém sabia em quem confiar. João não tinha certeza se deveria se aproximar ou recuar. O cheiro de fumaça se intensificava. A sala estava em um caos completo, mas agora todos estavam prestando atenção nas revelações. João sentiu que toda a sua vida se desmoronava. O que ele pensou que era uma história de redenção, agora se transformava em uma nova realidade. Sua antiga vida, suas mentiras e segredos estavam todos de volta. Enquanto o fogo subia e os gritos se transformavam em um coro de desespero, a única pergunta que restava era: até onde ele iria para proteger Maria Teresa, a filha que ele lutou tanto para reconhecer, enquanto a verdade continuava a devorá-los? O ar estava pesado, o incêndio rugia nas paredes, mas a verdadeira chama queimava dentro de João. Ele olhou para Maria Teresa, e a expressão dela fez seu coração afundar. Não, não é verdade! Ele sussurrou, mas suas palavras foram consumidas pelo clamor do caos ao redor. Rafael parecia se alimentar da agitação, os olhos brilhando com uma mistura de prazer e ressentimento. Você deveria ter me procurado, João. Agora todos vão saber quem realmente você é. Ele gesticulou com raiva. O olhar de Rafael era como uma faca afiada, pronta para cortar profundos laços. A multidão se movia como uma maré em pânico. Gritos e empurrões preenchiam o espaço, enquanto todos lutavam para escapar. João estava paralisado, preso entre a revelação chocante e a necessidade de proteger Maria Teresa. São as mentiras que nos levarão à ruína, gritou Rafael, sua voz cortando o ar como um açoite. E então uma cena inesperada se desenrolou. Do fundo da sala, uma mulher entrou, sua presença tão poderosa que parecia acalmar o furor ao redor. Era Clara,
de olhos brilhantes e olhar decidido. Parem! Gritou ela, e suas palavras ressoaram contra as paredes em chamas. Eu sei a verdade! Todos se voltaram para ela, a atmosfera carregada de curiosidade e tensão. João sentiu um frio na espinha. O que Clara estava tentando fazer? As chamas ardiam cada vez mais altas. E o pânico aumentava. Clara, por favor, não! Implorou João. Mas ela estava determinada. Maria Teresa não é apenas a filha de João, disse Clara, e a sala ficou em silêncio. Ela é a herdeira de um legado que muitos ignoram. O Instituto, tudo isso não é a solução. É apenas a superfície de algo muito mais profundo. As palavras dela cortaram o ar. João olhou para Maria Teresa, que ainda estava segurando sua mão, confusa. O que você quer dizer, Clara? Que legado? Mas a resposta de Clara calou fundo. Teresa não era apenas uma mulher comum. Ela vem de uma linhagem que esconde um segredo que pode mudar tudo. João sentiu seu estômago revirar. Uma sensação estranha se instalou. Segredo? Que segredo? Questionou, sua voz mais forte. Você não pode brincar com isso. Ela faz parte de uma antiga linhagem que pode mudar a face da nossa história. Continuou Clara, sem hesitar. E é por isso que estão aqui. Não são só as mentiras de João que estão em jogo, mas algo que envolve todos nós. As reações em volta eram de choque e assombro. Mas, antes que qualquer um pudesse digerir aquelas palavras, uma nova voz irrompeu do além. Um homem alto, com um ar imponente e enigmático, adentrou a sala. Era Ernest, um antigo amigo de João, que também conhecia os mistérios da família de Teresa. Você não deveria estar aqui, Clara. O que você fez? Ele olhou para ela com reprovação. O murmúrio entre os convidados aumentou. Quem é você? A voz de Rafael soou desafiante e a tensão aumentou. O que você sabe que todos ignoram? Ernest virou-se para João, e em seus olhos havia um fogo que João reconhecia. As chamas que você acendeu, João, não são apenas físicas. Você está prestes a abrir uma caixa de Pandora. Maria Teresa, ela não é apenas uma criança inocente. Ela é a chave que pode libertar ou aprisionar. O silêncio tornou-se opressivo, enquanto todos aguardavam a confirmação daquela revelação. Espera, João gritou. Você não pode simplesmente jogar isso no meio do fogo. Maria Teresa é minha filha. E com cada palavra, Maria Teresa começou a compreender a gravidade da situação. Papai, isso é verdade? Seu olhar de insegurança fez cada centelha no ambiente parecer um golpe. O fogo rugia, mas agora a temperatura subia em outras direções. Cada um lutava com seus segredos e emoções, tentando entender o que estava acontecendo. O passado, que João tentou deixar para trás, estava novamente em sua frente, mas não como uma sombra. Era uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Enquanto as chamas dançavam e o caos aumentava, João percebeu que talvez a verdadeira batalha não fosse apenas pela vida de sua filha, mas pela revelação de quem eles realmente eram. O que ele não sabia é que a verdade, uma vez revelada, poderia não apenas destruir laços já frágeis, mas também criar um novo caminho que mudaria as suas vidas para sempre. Enquanto ele buscava uma saída, uma pergunta pairava no ar.
Até onde ele iria para proteger não apenas Maria Teresa, mas seu próprio legado, se as chamas do passado ameaçassem consumir tudo o que ele amava? João respirou fundo. O silêncio carregava um peso enorme, mas ainda assim era repleto de tensão. O que Clara tinha acabado de dizer reverberava em sua mente. E agora, ao ouvir Teresa, o passado que ele pensou estar enterrado se tornava um monstro à espreita. Maria Teresa estava ao seu lado, e o medo em seus olhos era algo que ele nunca queria causar. Você não pode estar aqui, Rafael murmurou, seu rosto pálido, misturado com incredulidade e raiva, mas o olhar decidido de Teresa desafiava. Estou aqui para proteger minha filha e... Você não vai mais afastá-la. A intensidade da cena era cada vez mais palpável, como se o fogo não fosse o único inimigo. Então você admitiu, Rafael gritou, ainda mais exaltado. Você e João mentiram para todos nós. E agora isso pode acabar com tudo. Logicamente, Rafael estava imbuído de raiva, mas não havia como ignorar o núcleo da verdade que estava sendo exposto. A sala estava cheia de murmúrios e dúvidas, cada visitante jogando olhares de um para outro, buscando respostas. Mas antes que João pudesse responder, as luzes começaram a piscar. Um alarme tocou. Uma sirene estridente enchia o ar com a indicação clara de que o incêndio estava se intensificando. O pânico era um fogaréu e as chamas se tornavam uma parede de calor cada vez mais opressora. A multidão começou a apertar e a empurrar em direção à saída. Todo mundo para fora! Clara berrou, tentando manter a calma, mas sua voz mal conseguia se sobrepor ao barulho. As pessoas começaram a correr, mas João não se movia. Ele estava paralisado, o coração batendo forte em seu peito. Maria Teresa olhava para ele, seus olhos implorando por respostas, por proteção. Precisamos sair! Ele gritou de volta, mas antes que pudesse puxá-la, algo o fez congelar. Na extremidade da sala, uma figura encapuzada apareceu, emergindo das sombras como um espectro. O rosto estava coberto, mas a presença era inconfundível. Era Carlos. Ele havia realmente retornado, e seus olhos reluziam com uma intensidade ameaçadora. João, lembre-se do que você fez. A voz dele cortou o ar como um açoite. Você não pode escapar da verdade. Todos se viraram, os olhares fixos nele, a tensão aumentando ainda mais. A figura encapuzada indicou para o alto, onde as chamas começavam a avançar para os lustres. Carlos, você não tem ideia do que está fazendo. João gritou, mas a raiva e o medo se entrelaçavam. O copo de cachaça que Carlos segurava parecia estar derramando uma luz sombria sobre a verdade que estava prestes a ser revelada. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Carlos provocou, seu sorriso malicioso brilhando à luz do fogo. E eu sei exatamente quem você realmente é. Você fica impressionado com a sua própria fachada, mas eu vou expor tudo. Então, de repente, ele puxou a capa, revelando um papel amarelado, sombriamente familiar. Aqui está, João, o seu passado, a verdade que você tentou apagar, um pacto que não pode ser quebrado. Ele ergueu o papel, agora inflado de importância. O que havia ali? O que poderia ser tão impactante? Maria Teresa olhou de João para Carlos, seu semblante claro, demonstrando confusão. O que é isso? O que ele está falando, pai? Era uma pergunta simples, mas as palavras de mesmo simples se tornaram venenosas. A tensão ficou densa.
O olhar de João se voltava rapidamente de um lado para o outro. Será que Carlos tinha o poder de expor algo que poderia destruir não só a imagem dele, mas tudo o que ele amava, incluindo Maria Teresa? Ele sentia que a verdade estava prestes a revirar o mundo que ele havia construído. O cenário estava se desdobrando em uma iminente catástrofe, mas algo estourou em meio a tudo. O teto, já comprometido pelas chamas, desabou em um estrondo ensurdecedor. João agarrou Maria Teresa, puxando-a para o lado. Todo o rosto estava em pânico. Os gritos ensurdecedores se tornaram grunhidos de horror. E no meio do caos, enquanto as chamas lamparinas arremessavam luzes incandescentes, João finalmente teve uma visão. Algo em Carlos era diferente. Algo que não parecia se encaixar. Uma sensação crescente de que o passado, em formato de papel, até então secreto, não era apenas um fardo. Era a chave de uma verdade devastadora. Um grito estrondoso ecoou. As verdades estão aqui, Carlos gritou, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava. Com isso, João percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele estava prestes a lembrar de uma promessa não cumprida. E neste momento, seu futuro poderia não ter caminho. Juntos nós somos mais fortes, Maria Teresa disse, e a determinação em sua voz iluminou um breve vislumbre de esperança no coração de João. No entanto, a pergunta que ficou girando em sua mente era: a que custo essa força viria? O fogo dançava e as promessas de segredos revelados pairavam, atraindo todos para um abismo quase certo. Nenhuma resposta aparecia. Enquanto a fumaça cercava, tudo o que restava era o pesadelo de saber que Carlos poderia realmente ser a personificação do passado que ele nunca poderia escapar. As verdades estavam prestes a ser reveladas e os laços entre todos estavam prestes a se quebrar. Como fogo os consumiria. A única coisa que sabiam era que, em meio a tudo isso, a história ainda não havia terminado. As chamas estavam apenas começando a queimar. As chamas iluminavam o rosto de João, sua pele brilhando sob o calor intenso do incêndio. Ele sentia o coração pulsar em sintonia com o caos ao seu redor. Maria Teresa estava ao seu lado, os olhos arregalados, confusos. Papai, o que está acontecendo? A fragilidade na voz dela quase quebrou João por dentro. Eu vou te proteger! João respondeu, mas ele mesmo não sabia. Como? Carlos sorria, a satisfação em seu olhar estava clara. A verdade não pode ser ocultada, João. Sabe disso, não sabe? As chamas dançavam perto deles e cada grito na sala parecia um eco distante. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair, Maria Teresa insistiu, puxando a mão dele. João não podia deixá-la para trás. Então vamos! Ele gritou, olhando para Rafael e Teresa, ainda em choque. Nós precisamos sair, agora! O pânico e a preocupação levaram todos à saída. Mas Carlos ainda estava ali, erguendo o papel. No final, todos saberão a verdade. Ninguém sairá ileso. A voz dele ecoou, mas João não tinha mais tempo para perder. Ele segurou a mão de Maria Teresa e virou-se, empurrando o corpo dela à frente. As portas estavam começando a se fechar com o tumulto. Luzes piscavam e a fumaça se espalhava como um véu impenetrável. João olhou para trás, onde Rafael e Teresa estavam, ambos congelados,
Vamos! João gritou mais uma vez. Mas a sala estava cheia demais. O ar se tornava rarefeito. De repente, uma tábua caída fez um barulho estrondoso. A multidão começou a empurrar em busca de uma saída. E João sentiu um aperto no peito. Não podia deixar a filha atrás. Então, puxou Maria Teresa mais forte e se lançou em direção à porta mais próxima. Os olhos dela refletiam medo, mas havia também uma centelha de coragem. Isso o motivou. É hora de sermos fortes, ele sussurrou. E juntos eles correram. Sentiram o calor das chamas em suas costas. A pressão aumentava, mas diante de todo o caos, João não se virou. Cada pé na frente do outro o fazia sentir que havia algo mais em jogo que apenas sua vida. Era o futuro de Maria Teresa. Papai, a voz dela ecoou novamente. Mas então João viu. Viu a luz da porta à frente. Viu a saída. O mundo lá fora parecia esperá-los, mas Carlos continuava com o olhar fixado neles, como um espectro. Finalmente, ao chegarem à saída, a luz do sol parecia esmagadora. Mas era reconfortante. O ar fresco foi um alívio e as chamas agora eram uma memória distante. No entanto, do canto do olho, João viu Rafael e Teresa saírem logo atrás. Precisamos conversar, disse Rafael, e a gravidade de suas palavras cortou o ambiente ensolarado. Maria Teresa segurou firme a mão do pai, mas a expressão de Rafael era sombria. A verdade precisa ser falada. E assim, sentados na grama, ainda próximos do incêndio que começava a ser apagado, João olhou para a filha. Estou aqui com você, minha menina. Juntos enfrentaremos qualquer verdade que venha. A intensidade das chamas se transformara em nuvens de fumaça. E as verdades que antes pareciam fogo, agora eram apenas sombras. Havia verdade realmente custaria. Esta era uma nova jornada. Uma que envolvia amor, dor e a força de uma família que, mesmo diante das chamas, tinha encontrado uma forma de renascer. E se você quer conhecer as próximas reviravoltas de histórias como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca suas próximas histórias exclusivas que vão mexer com suas emoções. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre o fim dessa trama. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte desta incrível comunidade.